descobre que a oração é um refúgio. Aquela imagem que foi posta aqui diversas vezes, umas ondas, um farol, ela é da costa francesa, foi uma fotografia tirada num momento muito especial e muito desafiador. Um fotógrafo com um helicóptero sobrevoava esse farol e ele é um artista, né? Por causa do barulho do helicóptero, o faroleiro decide sair lá para ver, faz a besteira de sair. Isso é uma coisa que faroleiros não devem fazer no momento que o mar está revolto, e ele sai naquele milésimo de segundo antes que a onda pegue ele. O fotógrafo tira a foto e ele volta e a onda explode no farol. É um fato real. E aí tem aquela foto que ganhou prêmios, né? Uma foto maravilhosa. Obrigado, Jimmy. E aí, gente, a gente está percebendo, e tem uma analogia muito legal, de que sair desse lugar chamado oração é sair do farol e se expor às ondas terríveis da vida. Mas a oração é um refúgio, e a gente falou que ela é um refúgio para dificuldades pessoais, a gente conversou sobre isso domingo passado, e hoje a gente vai falar que ela é um refúgio também para as tempestades familiares. E eu acho que você sabe que tem tempestade na família, né? Você sendo filho, ou pai, ou mãe, o marido, esposa. Família é um lugar de tempestade. Tem gente que acha assim, eu vou viver entre os amigos, entre os desconhecidos, sem laços consanguíneos, porque lá vai ser mais fácil. Engano seu. Às vezes é mais fácil porque você não está tão perto deles. Porque o problema não é a família, a sua família. O problema é humano. Você já deve ter ouvido, família, todas têm problema. E esse é um clichêzão. Porque no fundo a gente acha que a mais problemática é a nossa. Essa é a real. Por que você acha isso? Por que eu acho isso? Até uma dose de assertividade. É porque a gente conhece. Você sabe o que a sua família já fez com você. A sua família já sabe o que você aprontou com ela. Então a gente pensa que a nossa família é a pior. E a gente tem, às vezes, uma suspeita de que a melhor coisa é a gente ir para perto de outra família. E aí quando você casa, você descobre que, evidente que eu continuo achando que não tem nenhuma família mais complicada que a minha, para bater a minha. Mas eu vejo a família do meu sogro, da minha sogra, e percebo, olha, eles também são humanos. Tem também os desafios ali. É evidente que não se compara aos da minha. A minha é meio complicada, gente. E quando eu falo a minha, é muito fácil eu me separar disso, sabe? Eu falo a minha, mas assim, são eles. Difícil eu falar assim, a minha família e eu sou parte desse problema. Mas o que é legal é que a Bíblia conta assim, que nos problemas familiares, Deus oferece refúgio. Deus é o refúgio. Aqui a gente não está querendo falar que a oração é como se fosse uma magia, você acessar ela. Não. A oração é um lugar glorioso porque ela é a atmosfera onde a gente entra em contato e relacionamento com Deus. Sendo Deus a figura extraordinária que Ele é o próprio refúgio. Às vezes tem... a nossa cultura brasileira, gente, ela tem um pouco de animismo nela. E a cultura animista, a cultura, por exemplo, indígena, a cultura que vem muito da tradição africana, que compõe o nosso imaginário brasileiro, ela faz a gente, às vezes, pôr muito poder nas coisas. A cultura animista faz isso. Essa coisa, por exemplo, esses dias eu brinquei aqui, falei sobre o bater na madeira. O que é isso? A ideia, no mundo animista, dá essa ideia de que se você mexer de um jeito habilidoso com as coisas aqui, você resolve as coisas espirituais. Então, eu vou dar um exemplo disso. Coloca uma ferradura, coloca um trevo de 4 folhas, não passa debaixo da escada, porque a gente precisa ser habilidoso em mexer com as coisas materiais, porque se você manusear elas de um jeito adequado, você vai controlar de um jeito muito hábil a realidade espiritual. Essa cultura animista, gente, está no nosso imaginário brasileiro. Você foi permeado por isso. Por isso que é muito comum, quando você bate o carro, mesmo sendo um crente de longas datas, você pensar assim, olha o que eu fiz de errado.
Já teve esse tipo de experiência? Por que você pensa assim? Porque no imaginário brasileiro, da cultura animista, faz a gente assim, ó, se a gente mexer errado na realidade física, a gente altera a realidade espiritual. E a gente traz isso para a espiritualidade cristã. Algumas pessoas cultuam de forma animista. Como elas fazem isso? Eu vou para o culto. Porque se eu for para o culto, eu vou ter uma semana abençoada. Começa a dar coisas erradas na sua vida. Você pensa assim, eu acho que aqui eu não fui no culto. Então você não fez as coisas certas para mim. Tá vendo? Isso é cultura animista. Ah, André, você está querendo dizer que a gente não tem que ir para o culto? Tem que vir para o culto. Mas não para achar que vai mexer com a vida. E não para achar que coisas ruins não vão acontecer com você. E agora que você fez pro culto, já tô há 7 semanas, a vida tá só vitória. Para! Não é assim! Isso é animismo. E a gente transporta isso para a espiritualidade cristã. E hoje eu estou falando isso porque a gente vai mexer com um texto que fala de demônio. Então é muito tentador a gente lidar com a oração, com a espiritualidade bíblica, com a vida cristã de forma animista. E em vários momentos você vai continuar ainda sofrendo essa tentação porque a cultura nos perspassa, gente. É muito difícil. É muito difícil se livrar. Mas aos pouquinhos a Bíblia vai nos ensinando e a gente vai sendo alterado, sendo modificado. Vamos lá. O texto diz assim, ó, Marcos capítulo 9, verso 14. Eu projeto esse texto aqui e eu sei que isso deixa a sua vida muito confortável. Né? E aí eu vou fazer uma provocaçãozinha agora. Você confia demais em mim. Ah, André, é óbvio. Mas eu queria incentivar. Hoje não é a censura, não. Teve um tempo que os crentes todos levavam as escrituras. Ah, você está falando para a gente trazer? Não. Eu queria pelo menos que você comparasse se o texto que eu estou colocando está na sua Bíblia. Porque, gente, o pior problema do evangélico brasileiro é porque ele não checa, ele não faz averiguação se o que o pastor está falando está na Bíblia. Se o pastor está lendo, está na Bíblia. E daí a gente fica refém dos líderes. E você não pode ficar refém nas minhas falas. Você tem que verificar, falar assim, quero ver se esse carequinha aí vai pregar realmente o que está na Bíblia. Porque se ele falar o que está na Bíblia, eu aceito e falo assim, vou fazer porque está escrito. Entendi a palavra de Deus, está revelado. Agora eu não vou fazer porque o André falou. Nem porque o André falou, nem porque um pastor na internet está te falando. Tá entendendo? Então assim, eu queria, não hoje vocês estão liberados, mas nos próximos cultos, quando eu falar para ler as escrituras, eu sei que muitos de vocês estão no celular aí. Abre o celular. E aí, eu vou comer. Isso aqui, gente, é principalmente... André, então por que você põe no slide? Eu ponho no slide porque, vez por outra, chega amigos aqui que não têm acesso às escrituras. Amigos não cristãos que não têm a Bíblia. Eu falo para ele, ache em Marcos. Você tem ideia que um não cristão falar, vou abrir Marcos? Ele não faz a menor ideia quem é o Marcos. Ele achava assim, não era a Bíblia que vocês liam? Por que vocês estão lendo o Evangelho de Marcos? Ele nem sabe que o Evangelho de Marcos está dentro da Bíblia. Então isso aqui não é para vocês, discípulos de Jesus. Esse slide aqui é para o visitante, o amigo, o familiar que você trouxe aqui e que não faz. E eu quero que ele acesse o texto, ele perceba que eu estou lendo o texto, eu estou pregando a Bíblia para ele. Tá entendendo? Não é para você ficar na sua... Não, o André vai pôr lá, não precisa. Não, eu quero que você veja assim, quero ver se o André tá acompanhando mesmo. Então eu vou estimular, não vou cobrar, não vou ficar falando, você não está abrindo a Bíblia, eu não vou fazer isso, tá? É um convite, tá bom? Vamos lá, diz assim, ó, Lucas capítulo 9, verso 14. Quando eles se aproximaram, Marcos, aê! Ótimo, tá ficando bom. Gente, essa já 15 para as 11, meu Jesus. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E logo, toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou, o que é que vocês estão discutindo com eles? E um, do meio da multidão, respondeu, mestre, eu trouxe até o Senhor, meu filho, que está possuído de um espírito mudo, e este sempre que se apossa dele, lança-o por terra. E ele espuma, range os dentes e vai definhando. Eu pedi aos seus discípulos que os expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los?
tragam o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância. Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando, muito saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não pudemos expulsá-lo? Jesus respondeu: este tipo de espírito só pode ser expulso por meio da oração. Gente, esse texto aqui, ele fala de um momento muito de Jesus com os discípulos. Quando a gente vai descobrir o enredo total, Jesus tinha ido para um monte. E quem vai contar para a gente que ele foi orar nesse monte foi Lucas capítulo 9. Daí você descobre ali, porque tem textos paralelos contando essa mesma história. Lucas, Mateus e Marcos contam essa história com um detalhe ou outro um pouquinho diferente. E aí, a gente descobre que Jesus vai ao monte para orar e chama João, Tiago e Pedro. E fica lá. Nesse monte, é conhecido como o Monte da Transfiguração. Uma coisa gloriosa acontece, eles veem Jesus todo iluminado, ficam empolgados, aparece Elias e Moisés, conversam com Jesus, no meio daquele negócio, os discípulos, os três, ficam apavorados. Pedro, sem saber o que fazer, fala assim: Senhor, quer que a gente faça uma tenda para a gente ficar aqui? Uma palavra assim, sem nexo no momento. E Jesus nem responde, eles lá ouvem uma voz do céu dizendo a mesma coisa que tinha sido dita a Jesus quando Jesus foi batizado, uma voz do céu dizendo assim: esse é o meu filho, ouçam ele, esse é o meu filho em quem me comprazo. E aí eles descem do monte. Quando eles descem no monte, tem uma encrenca, tem uma multidão, um monte de gente discutindo. Os escribas, que eram os religiosos da época, os intérpretes da lei, estavam discutindo com os discípulos de Jesus que não tinham subido, e tem aquela confusão toda, aquela muvuca. Jesus chega e pergunta assim: o que está acontecendo? Antes dos discípulos responderem, chega um pai que fala assim: olha, é bacana que o texto em Lucas vai falar que esse pai se ajoelha e fala assim: olha, eu estou com um problema muito sério. O meu filho é possuído de espírito maligno. As escrituras chamam ele de demônio. E esse demônio faz o caos com ele. Ele baba, ele cai pelo chão, ele às vezes vai para o fogo, vai para a água, esse espírito tenta matá-lo. E aí o texto fala que o menino não pode falar, é um espírito que causa essa surdez. Gente, é uma expressão de realidade maligna assim, muito incomum do dia a dia. Então, eu queria parar aqui e falar um parênteses sobre essa realidade de espíritos imundos. A gente vive num mundo que, ao mesmo tempo que é animista, e a gente tem essa coisa no nosso fundo cultural, é um mundo o tempo inteiro materialista, que as pessoas tendem a negar a realidade de que tem maldade, uma maldade que não é um ser pessoal, o ser humano apenas fazendo maldade. As escrituras não contam pra gente que na realidade do mundo é muito maior do que o que a gente pode ver. E no que a gente não pode ver, tem entes benéficos, chamados pelas escrituras de anjos, tem o próprio Deus, que é um espírito infinito, tem a pessoa maravilhosa do Senhor Jesus, que é o Deus Filho que se fez gente, tem a pessoa do Espírito Santo, mas por outro lado tem a esfera maligna. A esfera maligna é composta por o príncipe dos demônios, que as escrituras chamam de Satanás,
e pelos os seus anjos malignos, que são os demônios, que fazem mal para a pessoa. E, gente, a gente na cultura materialista em qual aspecto? Sempre atrás de produtos, sempre atrás de coisas palpáveis, vira e mexe alguns de nós ignoramos essa realidade dos espíritos malignos. E as escrituras mostram pra gente que eles estão aí sim, eles fazem o mal sim, eles prejudicam a vida das pessoas sim, em algumas pessoas eles chegam ao ponto de possuí-las. André, por que algumas são possuídas e outras não, mesmo as duas pessoas não conhecendo a Deus e não reconhecendo Cristo? Não faço a menor ideia. De verdade. A resposta para isso é pura especulação, porque a Bíblia não conta. Por que algumas pessoas são possuídas pelo demônio e outras pessoas, mesmo seguindo o demônio, não tem demônio possuindo a vida dela? Não faço a menor ideia. O fato é que demônios existem, demônios se apossam das pessoas, e o ponto em questão aqui, gente, às vezes alguns de nós são levados até pela própria cultura a imaginar que o mundo é dividido assim, no bem, e o bem é bem fraquinho, tipo o Rock Balboa, assim, porque o Rock Balboa apanha, aí, ufa, depois ele consegue dar uma virada, mas ele tá acabado, ele é fraquinho, forte é o inimigo. E por causa dessa cultura, a gente às vezes tem de pensar que Deus é assim, o nosso Deus é meio fraco, e o Satanás é forte demais. O exemplo é o mundo tá acabado, né? Então o Satanás está vencendo. Gente, não é assim. O Satanás, ele é um ser criado e fraco, que se rebelou contra o Deus Criador e que não tem os atributos de Deus. Ele não tem onipotência, todo o poder que Deus tem. Ele não tem onisciência, ele não conhece tudo que Deus conhece. Ele não tem onipresença, ele não está em todos os lugares, coisa que Deus está. E em Cristo Jesus, a gente tem poder para triunfar sobre o mal. Esse texto mostra que Cristo tem poder sobre os demônios. Se você está em Cristo, o mal não tem poder sobre a sua vida. O mal não pode triunfar sobre a sua vida. Isso é uma fala importante. Por quê? Porque a gente apresenta aqui esse caos e de repente não seja esse o caos da sua vida. Tá? Não entenda, o problema da minha vida é porque tem um demônio. Não, isso aí é animismo. Pode ser um espírito maligno? Pode. O espírito maligno pode acessar. Quem não é um discípulo de Jesus, sim. Discípulo de Jesus não tem. Tem tentação, tem provocação, mas nunca possessão. Feito essas explicações, eu quero falar algumas coisas para vocês. Por quê? Porque a despeito de ser um problema com o espírito maligno, o fato é que essa família está num transtorno enorme, gente. Você faz ideia o que ele dá com o filho? Que o tempo inteiro ele está ameaçado de morte. Ele não está ameaçado de morte porque ele está sucumbindo aos seus próprios problemas, mas porque tem uma entidade que está levando ele para essa desgraça. Esse homem lutou de todas as formas. E ele descobre que está ali aquele que tem poder sobre todas as coisas e chega até Jesus. E aí esse componente é fantástico, porque ele chega para os discípulos e os discípulos não podem expulsar. E é interessante, gente, porque nos capítulos anteriores os discípulos tinham recebido autoridade para expulsar o demônio. O fato é que os discípulos estão ali, eu não sei o que ficaram fazendo quando Jesus foi orar, de fato não ficaram orando. Jesus chega e eu falo, olha, eu trouxe para os seus discípulos, eles não conseguiram. A igreja não conseguiu. Foi isso que aconteceu, gente. Foi como se a gente tivesse numa encrenca aqui. E assim, a pessoa endemoniada chegou dentro da igreja e agora não conseguiram resolver. E aí esse homem se ajoelha e fala assim, se o Senhor pode. E aí vem um destaque daquilo que a gente já conversou semana passada. Jesus falou assim, se eu posso, tudo é possível ao que crê. Eu quero dar destaque para essa palavra e para uma outra que Jesus, quando ele repreende, quando Jesus ouve o relato, fala assim, o que está acontecendo? Então, os seus discípulos não puderam expulsar o demônio. Jesus fica bravo, o texto fala assim que Jesus, ele exclama, ó geração incrédula. O problema, na minha ótica, no primeiro momento, era qual? Um menino endemoniado. O problema na ótica de Jesus é outro. Incredulidade. Incredulidade. Mas Jesus ainda dá mais clareza sobre o que é o problema. Porque daí ele vai e chega para o Espírito e fala, o Espírito se debate. De repente, na mente de alguns de vocês está assim, André, isso aí é verdade mesmo? André, isso parece uma história meio de filme de terror, isso acontece mesmo? Gente,
eu já tive experiências, e eu acho que você acredita um pouquinho na minha honestidade. Demônio existe, eu já expulsei demônios, eles tomam a vida da pessoa e ela fica transtornada, ela sai de si, ele se aposta. André, eu tive várias experiências nesse sentido, e o nome de Jesus é poderoso, não fui eu fiquei com medo, confesso para vocês. Na hora que estava aquele demoniado, eu já expulsei demônio de gente na rua, dentro da casa das pessoas, fazendo um evangelismo numa favela, e as pessoas foram libertas, mas naquele momento eu falei, e agora, meu Deus, o que vai acontecer aqui? E daí eu falei assim, não, em nome de Jesus você vai sair. E é impressionante que o nome de Jesus é poderoso, e nós temos poder na presença do Senhor, que é glorioso. Mas aí o ponto de destaque que eu quero falar para vocês, esse homem vai até Jesus, e ele fala assim para Jesus, o Senhor pode? Jesus dá uma palavrinha, tudo é possível ao que crê. Mas o que crê em quê? Que crê em Jesus, gente. Não é crer em qualquer coisa, ter fé, não, eu tenho fé, ter fé, você tem que ter fé na pessoa certa, confiar que Jesus é o que ele diz ser, que ele tem o poder que ele diz ter, e que ele é a pessoa que as Escrituras apresentam. E aí, o homem faz um pedido para Jesus que eu acho a coisa mais linda, gente. É bom que as Escrituras nos dê essa pista, fala assim, olha, eu creio, me ajuda na minha incredulidade. Tem outros textos, traduções, e eu estou usando a tradução Nova Almeida atualizada. Você vai descobrir que as Bíblias têm várias versões. Eu tenho usado essa aqui na igreja, fica o meu convite para você escolher essa, fica mais fácil da gente se entender aqui. Ele diz assim, ó, me ajuda na minha pequena fé. E Jesus faz um milagre e fala assim, ó, espírito mudo e surdo. Aí alguns ficam pensando assim, André, tem um espírito que é mudo? Não. O que as Escrituras estão ensinando é que tem um espírito que causa surdez e por isso o menino não conseguia. O problema que ele gerava nesse menino era o problema, e afeta o físico, gente, afeta sim. As Escrituras falam de um homem endemoniado que ficava num cemitério forte, que nem um monstro, pelado, e que ninguém chegava perto dele, ninguém ia conseguir amarrar ele com corrente. Demônio transtorna a vida, é um negócio assim, ó, não queira ver por perto, sabe, é horrível. Mas se chegar a acontecer de Deus colocar você nesse embate, Deus vai te dar poder para vencer, vai te dar graça, vai te dar ousadia para você triunfar sobre isso. Esse não é o ponto. O ponto é que os discípulos não conseguiram resolver o problema. E aí o menino ficou livre, foi entregue para o seu pai, aquela cena maravilhosa. E aí eu quero destacar uma coisa para vocês. No finalzinho do texto que a gente leu, os discípulos perguntam assim, ó, quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular. Gente, eu queria aqui um ponto de sabedoria para a nossa comunidade. Algumas perguntas precisam ser feitas em particular. Sabia? Tem perguntas que a gente não pode fazer em público. Os discípulos estão morrendo de vergonha, né? Então, vamos conversar com Jesus depois para descobrir. E eles vão em particular e fazem a pergunta para ele. Por que a gente não pôde? Por que a gente passou essa vergonha lá? E Jesus dá uma resposta maravilhosa para eles. Ó, esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio da oração. Minha preocupação inicial com relação ao animismo. A gente pode tratar a oração como uma realidade animista. Porque esse texto, numa compreensão animista, a gente pensaria que, já sei, se o jeito de manipular o espiritual é fazer alguma coisa aqui no natural, já sei então, vamos orar. Vamos orar, sabe? Que a gente vai ter muito poder. As pessoas não vão ver, mas nós vamos estar bombados de poder espiritual. E a hora que o demônio chegar, a gente vai assim nele. Tem gente de verdade, tem muitos evangélicos que entendem esse texto dessa forma. André, não é assim? Não, essa é uma cosmovisão animista ajudando a gente a interpretar a Bíblia. Não é isso. Então o que Jesus está falando? Esse espírito só pode ser... Que, gente, o relacionamento com Deus nutre vigor, graça e fé em nós, a ponto que quem está se relacionando continuamente com Deus não vai ter dificuldade com quaisquer esferas de luta espiritual. Vai vencer. Esse é o ponto. Não é assim não. Vou orar bastante e ser super poderoso. E vou entrar até no centro de macumba agora para lutar ali, ou com os espíritos que aparecerem no caminho, em alguma realidade que se expressa dessa forma. Não, não é isso. Tenha relacionamento com Deus. E o relacionamento com Deus vai te nutrir para você vencer. E aí, isso não vale apenas para os discípulos. Sobretudo para quem essa orientação valeria? Para aquele pai. Para aquele pai. Se aquele pai tivesse num relacionamento com Cristo muito antes, esse problema ele já teria vencido faz tempo. E aí, gente, eu vou falar uma coisa para vocês.
de forma prática. Eu queria dizer que para os conflitos familiares, que nem sempre tem uma origem satânica, embora seja às vezes potencializado pelo maligno, a gente precisa fazer igual esse pai, correr para os pés de Jesus. E levar Jesus para perto da nossa família, ou levar a nossa família para Jesus. E eu vou dizer para você em palavras bem rápidas aqui, como que a gente faz isso? Como que a gente leva Cristo para a família, leva a família para Cristo, para a família ser abençoada? Ó, primeira coisa, viver com a palavra e levar essa palavra para ser o guia da sua vida. Como que eu levo Cristo para a minha família? Vivo com a palavra de Deus e levo essa palavra para a minha família. O que isso vai representar? Os valores de Cristo. Porque, gente, a vida com Cristo precisa me levar a viver a vida de Cristo no ambiente da minha família. Então eu vou dar um exemplo muito básico sobre isso. Cristo me ensina a amar o próximo como a mim mesmo. Ótimo. Como que alguém que ama o próximo como a si mesmo respeita o filho, ainda que o filho seja pequeno, uma criança? Eu preciso respeitar o meu filho. Porque respeitar o meu filho implica o amor que eu tenho por Cristo e pelo meu próximo. Isso é levar Cristo para o meu filho. Então isso significa o quê? Significa que eu não debocho do meu filho a ponto dele se sentir humilhado. Eu não grito com ele a ponto de mostrar assim, eu sou poderoso aqui e você não é nada. Eu não humilho ele, eu não espanco ele, eu não faço para ele correções estúpidas, sem sentido, só porque eu sou o manda-chuva da casa. Não, percebe? Levar Cristo e levar a minha família para Cristo implica em eu viver os valores de Cristo. Agora vamos pensar isso em termos de esposo e esposa. Olha que interessante. Martinho Lutero, esses dias a gente conversou sobre quem foi ele, um reformador, alguém que fez uma contribuição maravilhosa para o cristianismo. Ele estava num contexto camponês, num contexto agrário. Naquele contexto, quem saía de casa para trabalhar na agricultura era o homem. E quem ficava em casa com tantos afazeres, porque dona de casa tem muitos afazeres, não era um problema, igual a nossa cultura acha que ser dona de casa é uma vergonha. Não, para a cultura bíblica não é. E tempos antigos também isso não era um problema. Olha o que, eu estou dando um contexto para você não achar que ele era um machista, patriarcal e terrível. O que o Martinho Lutero fala? Mulheres, vivam de tal forma que o seu marido queira voltar para casa. Maridos, vivam de tal forma que as suas mulheres sintam muito quando vocês as deixarem. O que é isso que ele está ensinando? Falando sobre viver a vida de Cristo no ambiente da casa. Eu vou ser um camarada, tamanha relação com Cristo, que a minha esposa vai falar assim, amor, sério que você tem que sair para trabalhar? Eu queria você perto, porque você me faz bem. E o marido, quando está longe de casa, ele não está pensando assim, meu Deus, pelo amor de Deus, eu tenho que voltar para casa daquela mulher, Jesus amado, a minha cruz. Não! Ele está empolgado e voltar para casa e falar assim, Senhor, eu vou encontrar a mulher que o Senhor me deu, que é um presente na minha vida. Como que essa esfera é possível, gente? É possível quando os valores de Cristo são conduzidos. Então, às vezes, a gente fica assim, muito achando que eu vou levar Cristo para minha família. Sabe, você leva Cristo em ti, em você, o jeito que você vive. Ótimo. O que mais? Quando a gente descobre as obras de Cristo, as palavras de Cristo, o que Cristo fez, e aí para fechar, eu gosto de levar para minha casa o perdão de Cristo. Porque essa é uma coisa que a gente sempre prega aqui. Como que eu levo o perdão de Cristo para minha casa? Quando os meus filhos erram, a minha esposa erra comigo, eu perdoo. Eu tenho uma conversa séria, porque Cristo sempre tem uma conversa séria com a gente. Ele chama a gente para confessar. Você fez isso nesse culto? O Vitor pediu para a Maressa orar para a gente confessar. Conversas sérias. Eu levo isso para casa. Vamos ter uma conversa séria? Eu estou chateado que você fez isso e isso. Mas eu quero dizer que assim como Cristo me perdoa, e eu oro com meus filhos toda noite, Pai, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores, então eu vou te perdoar também. É a obra de salvação de Cristo, eu estou levando para o ambiente da minha família. É assim a jornada cristã. Esse texto é para nos ensinar essas maravilhosas verdades. E eu vou falar para você. Eu queria encerrar contando uma pequena história para vocês. Essa menina... Qual que é o nome dela, Ivete? Elisa. Elisa. Várias pessoas aqui dessa igreja conhecem a Elisa, porque oramos por ela. A família da Elisa foi acometida de uma onda terrível há 4 anos atrás. Essa foto foi tirada em 10 de abril desse ano. 4 anos antes
a Elisa foi diagnosticada com um tumor cerebral. E eu fui visitar essa família aqui, eles estavam em tratamento. A Ivete é muito amiga dos pais dele. O pai dela é André também, o nome dele é André Arce. A mãe se chama Maiara. E eles começaram a orar. Porque um tumor no cérebro de uma criancinha, eu lembro ela pequenininha, eu olhava para ela, lembrava da Yasmin, eu não conseguia orar por ela. Eu chorava lá na casa da família, foi um desastre a visita pastoral. Sério, gente, eu saí acabado, não sabia o que fazer, desespero. Daí eu imaginava, e eles todos assim, edificados, animados. Eu falei, Jesus, o que está acontecendo aqui? Eles estão doidos ou o Senhor está fazendo um milagre? Não era um milagre. Gente, oramos. Essa família foi uma tempestade. Você imagina o que é uma notícia? Para mim, naquele momento, eu sou uma criancinha pequenininha. Mal, ela nem sabia andar ainda quando ela foi diagnosticada com isso. Isso atrasou muito uma série de coisas. Um tumor que, tipo, por todos os médicos, a Elisa ia morrer. A igreja começou a orar. O que é orar? Orar não é uma coisa mágica, animista. A orar é ir para a presença de uma pessoa e falar com essa pessoa. E essa pessoa que é misericórdia amorosa nos toca e nos ouve. Ele é um refúgio, a gente entregou a Elisa junto com os pais, com a igreja do país inteiro orando pela Elisa. Eu não sei o que vai ser da vida da Elisa, mas passou-se 4 anos a gente orando, e olha o testemunho dos pais. Nessa mesma data, fala da Maiara, há 4 anos atrás, nossa pequena Elisa estava entrando no centro cirúrgico por causa de um tumor cerebral. Hoje podemos desfrutar o privilégio de ter ela conosco, curada e cheia de alegria. Nos faz rir, nos anima e nos ajuda a nunca esquecermos do grande milagre que Jesus fez na vida dela e nas nossas. Olha o Salmo 54 que ele cita. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta. É disso que eu estou falando hoje. Oração é refúgio. O que a sua família está passando, o que você está passando, não interessa. Tem um Cristo que quem chega ajoelhadinho e fala assim, me ajuda, ele vai falar assim, você crê? Ainda que a sua fé seja pequenininha, você pode falar assim, olha, eu não acredito muito, mas me ajuda. E ele toca, e ele faz. Não fica longe. Vai para perto dele, eu tenho certeza que é isso que ele está chamando você para fazer. Vai ser legal, hein? Eu quero orar com você. Senhor, o Senhor está me chamando, está chamando gente aqui para ir para pertinho do Senhor, para ir falar com o Senhor, para clamar ao Senhor. Eu clamo ao Senhor pela nossa igreja. Talvez a nossa vida está muito parecida com a dos discípulos. A gente está discutindo aqui. A nossa vida talvez seja essa confusão de discussão porque a gente não consegue resolver o problema das pessoas, nem os nossos, por um motivo, Senhor. Pelos mesmos motivos dos discípulos. Somos frios. Não conhecemos, Senhor, a profundidade da oração. Eu quero confessar aqui, Senhor. Eu sinto que a nossa igreja não ora, Senhor. Que a nossa igreja não conhece muito bem e com intensidade isso que o Senhor ensinou para os discípulos nesse dia. Eu quero tanto que o Senhor nos quebrante, nos gere arrependimento. E que cada um aqui nessa semana, Deus, vá para o quarto escuro, vá para o quarto secreto, vai orar, vá aos teus pés. E a nossa primeira opção, quando a vida se mostrar difícil, não seja a reclamação, não seja o desespero, não seja culpar os outros, não seja achar o motivo da desgraça, seja ir para a tua presença e clamar ao Deus que nos socorre. Essa é a minha oração a ti, esse é o meu pedido, Senhor. Como aquele pai, eu peço ajuda a nossa igreja, nos ajuda as famílias aqui, que o melhor método para a gente resolver os nossos conflitos seja a tua presença. Não deixa a gente esquecer disso. Obrigado pela Elisa, obrigado pelo esse domingo e nos guarda na tua presença. É um lugar mais seguro para a gente estar. Em nome de Jesus. Amém. Faça assim. Isso aqui também não é animismo, tá? A bênção de Deus vem sobre a sua vida porque Deus ensinou na palavra a gente abençoar o povo, os pastores abençoar o povo assim. O apóstolo Paulo encerrava suas cartas assim. Que o grande amor de Deus, que a graça real, verdadeira de Jesus, a presença real do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus e todos juntos com fé
possamos não falar uma palavra mágica, mas falando como quem está querendo confiar e vai dizer amém junto, acreditando nessas promessas de Deus. Vamos lá, todos juntos? Amém.